Livros que me inspiraram. Essa lista é um pouquinho mais pessoal pra mim. Apesar de ser um desafio bem legal, trazer memórias que te fizeram leitor. Mas pra mim esse desafio tem duas grandes camadas principais e eu vou explicar por quê. Eu cresci num lar cristão e lá em casa a gente só basicamente lia coisas religiosas. Então, de fato mesmo, os primeiros livros que eu tive contato eram livros religiosos. No caso, a Bíblia e os livros que falavam da Bíblia. Então eu não poderia dizer que eu comecei por livros que a maioria começa. Eu acho que tudo isso entra num bolo de influência que veio dos meus pais e que eu acabei gostando com o tempo. Apesar de que quando eu era criança era uma coisa imposta, foi aí que eu comecei a ganhar o gosto pela leitura. Então eu acho que dentro desse contexto eu colocaria a Bíblia como um livro, um dos principais livros que me influenciaram a ser leitor. O segundo que eu separo dessa lista é o livro que me deu uma porta de entrada para ler livros que não são religiosos. Foi um livro que eu peguei na biblioteca quando criança e eu lembro especificamente desse livro porque eu lembro de ter pedido ele para minha mãe. E quando eu era criança, a minha mãe certamente não ia deixar eu ler esse livro. Enfim, eu lia escondido na biblioteca que tinha na minha cidade. Toda vez que eu ia fazer um trabalho escolar, eu lembro que eu ficava folheando aquele livro, lendo, eu achava o máximo, ele era bem antigo. Depois eu descobri que esse livro, ele virou um filme muito tempo depois e eu nem sabia que esse filme era inspirado nesse livro, apesar de ter o mesmo nome. Olha só que coisa. O livro é Eu Sou a Lenda. Eu lembro que essa história me cativou de primeira porque tinha toda a questão dos vampiros, então assim, quando eu era criança ainda tava na moda essa questão de vampiro e tal. Eu achava o máximo aquilo, apesar de que eu acho que eu não cheguei a terminar ele, mas cara, foi muito marcante pra mim. Obrigado a Nath por ter me marcado nesse desafio. Eu vou deixar aqui o perfil dela pra vocês darem uma olhada e deem mesmo, é muito bom. Vou marcar um pessoal também e também não se sintam obrigados a participar se vocês já tiverem feito recentemente um desafio desse, já tiverem falado. Então assim, se você fez ou não quiser fazer, não tem problema, tá? Eu só vou marcar um pessoal pra passar o desafio adiante. Então, ademais é isso, obrigado. Tchau.